Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Professor Marcelo. Boa noite, professora Tereza. Tranquila? Tudo beleza, Creus, e animadíssimo aí para começar a nossa disciplina de programação. Nós estamos agora no quarto período e vamos aí com Java, programação, e temos muita coisa boa nessa disciplina, não é mesmo? Com certeza. Programação para a web é um desafio gostoso de se enfrentar. Por isso, queremos do aluno, de você, querido aluno, dedicação, muito compenetração no assunto que vai ser trabalhado, porque este assunto de programação para a web é um assunto quente, é algo que te dá status, também te dá remuneração e te coloca no mercado de trabalho como uma pessoa, né, digna de receber aí o valor pelo trabalho, ok? Então fique de olho nesta aula e estude bastante as dicas, os sites que nós vamos passar e todas as informações que vamos colocar para que você possa aprender a programar para a web e sair aí um campeão nessa área também. É um fera em programação. Exatamente. Bom, mas aí, professor Marcelo, é importante lembrar que nós vamos estar aqui, né, às quartas-feiras, nas teleaulas, mas que é importante durante toda a semana estar estudando a apostila, fazendo os testes eletrônicos, né, desenvolvendo alguma aplicação, né, para que realmente tenha a obtenção desse conhecimento, dessa disciplina, que, como o professor Marcelo falou, assim, é fundamental e eu tenho certeza que vocês vão entrar no mercado de trabalho, assim, ó, rapidinho. Então. Bom, nós vamos estar aqui, nós fazemos parte da equipe, eu, professor Marcelo. Além disso, nós temos 2 webtutores, o professor Isaac Gonçalves e nosso professor Fredson Costa também, que trabalhou comigo na disciplina de programação no semestre passado. Que, inclusive, ele está aqui no nosso estúdio. E aí vamos falar com ele um pouquinho, justamente mostrando para ele dar as boas-vindas para vocês. E aí, professor Fredson? Tudo bem, professora Tereza, professor Marcelo, boa noite aos acadêmicos. A gente vai estar aqui durante as aulas e durante toda a semana também, né, no fórum da EADECOM, respondendo as dúvidas dos acadêmicos, né? Inclusive o fórum já está aberto, a gente já está aqui esperando as dúvidas que vocês terão durante a aula e durante os estudos também que vocês terão. Bom, a gente vai ficando por aqui, vou deixar o professor Marcelo e a professora Tereza explicando todo o conteúdo aí que a gente tem nessa aula 1. É com vocês, professor Marcelo e professora Tereza. Bom, Marcelo, então assim, a gente está esperando, né? Muita interatividade aí nessa disciplina de programação, que é muito gostosa e tem uns assuntos, assim, interessantíssimos. Bom, então vamos começar apresentando a visão geral da nossa disciplina, né? Então vamos lá para o próximo slide? Vamos lá. Em que a gente tem justamente os objetivos da nossa disciplina. Então, como primeiro objetivo, nós temos compreender as principais características da plataforma JR5. Então, isso vai ser um termo que nós vamos usar bastante aí no nosso curso, na nossa disciplina, o JR5. Quais são essas características, né? Até porque nós trabalhamos, né, no semestre passado a questão do Java e qual é essa nova plataforma JR5? Qual que é o diferencial? O que ela tem a mais aí? E que vocês vão procurar na internet, vocês vão ver que tem muita coisa falando sobre esse assunto. O outro objetivo da nossa disciplina é exercitar a mente na programação de sistemas com enfoque na web. Então, até mesmo como eu comentei, no semestre passado nós estávamos desenvolvendo alguns sistemas desktop. Né? Fizemos, inclusive, os applets, né, que era uma parte mais para a internet, mas tirando essa parte dos applets, nós trabalhamos com aquela parte dos componentes visuais, mas era algo bastante desktop, algo centralizado. Na sequência, nós temos mais alguns objetivos aí no próximo slide, como vocês podem acompanhar, que é compreender a importância de se programar em camadas. Então, agora nós vamos verificar qual é essa nova modalidade, esse novo paradigma aí de programação, quais são essas camadas, o que são essas camadas, quantas camadas vão ter, por exemplo, numa aplicação para a web. E como outro objetivo é compreender a necessidade de utilização de um framework para o desenvolvimento de aplicações web. Bom, quem são esses frameworks? Esses frameworks servem para quê? Para agilizar o processo de uma aplicação, né? O que vem ser isso? Qual framework eu vou estar utilizando para determinada aplicação? Bom, isso é uma visão geral aí da nossa disciplina, alguns objetivos, né, que a gente percebe que é um ramo, né, do desenvolvimento e que está crescendo bastante, né, e nós estamos aí estamos acompanhando todas essas evoluções aí. Bom, na sequência, pessoal, nós temos uma visão geral das nossas aulas, das nossas 7 aulas. Então, a primeira aula, que é a aula de hoje, né, ela tem como título a preparação de um ambiente de desenvolvimento
JE. Então, basicamente, nessa aula nós vamos apresentar o que vem ser esse JE, quais ferramentas, que ferramenta eu preciso baixar, que ferramenta eu preciso instalar, configurar, como que eu vou estar manipulando todas essas ferramentas aí. Na sequência, na próxima semana, nós temos a linguagem HTML com enfoque em formulários de dados. Bom, como vocês devem ter lembrado, na aula de programação, né, do período passado, nós vimos HTML, mas agora nós vamos ver o HTML com enfoque na construção de formulários, até porque nós estamos falando em aplicações web e bastante comum são a apresentação desses formulários, né? Um combo box, uma caixa de texto, um botão, como que a gente pode estar criando tudo isso numa forma HTML para fazer a comunicação via web. E como terceira aula, pessoal, nós temos a programação web com tecnologia JE. Então aí nós vamos colocar mesmo a mão na massa. Vamos fazer nossa primeira aplicação JE, que ferramentas nós vamos realmente estar utilizando, como que a gente vai fazer um programa, um arquivo JSP, como que a gente vai estar trabalhando tudo isso. Tá? E aí vocês vão ver realmente a funcionalidade e a aplicação dessa plataforma JE. Bom, até aí nós vamos ter visto 3 aulas e na sequência nós vamos ter a nossa A1, envolvendo todos esses conceitos apresentados. Tá? Bom, professor Marcelo, e na sequência, o que é que nós vamos ter aí na nossa disciplina? Exatamente. Depois da primeira avaliação, nós temos acesso a dados com JDBC. Vamos aprender também que a aplicação web, ela precisa sobreviver através da persistência de dados. Como é isso? Ela precisa se comunicar com um banco de dados, um servidor de banco de dados, para recuperar dados e persistir dados, que é deixar gravado numa base, e quando você voltar no outro dia, na outra semana, os dados estarão lá. É justamente, por exemplo, uma conta bancária. Você deposita, no outro dia, claro, o dinheiro vai estar lá. Como isso é possível? Através da persistência de dados. No caso da web, nós podemos usar uma API que o JE nos disponibiliza, que é o JDBC. Vamos estudar ela na nossa quarta aula. Professora, na quinta aula, coloca para nós. Programação em camadas. Nós vamos trabalhar as camadas de lógica, de negócio, de dados e aprender a classificar um programa web nessas 3 camadas. Dado um determinado programa web, nós podemos dizer, poxa, essa parte do programa está na camada 1, essa parte na 2 e essa última na terceira. E aí você fica mais organizado, porque você programa e sabe categorizar onde estão cada parte do seu programa, em qual camada eles pertencem. Na próxima aula, na aula 6, utilização de frameworks, que são aquelas vigas de aço virtuais para que você possa montar a sua casa, que é o programa. Você vai então construir sobre essas vigas, que por serem vigas já vêm prontas, facilitando, acelerando o processo de desenvolvimento de software. Por fim, ainda trabalhando com frameworks, nós vamos conversar um pouco mais sobre eles, falando sobre o modelo, visão e controle, que é o MVC, e os frameworks populares do mercado. Existe até muita polêmica para dizer qual é o melhor framework ou o mais adequado. Já de antemão, deixo a resposta que depende. Então você pode começar a estudar também e se adaptar ao framework que mais resolva a sua necessidade. Como nós vamos programar para a internet, programações comerciais ou governamentais, geralmente nessa linha, você pode utilizar alguns frameworks que nós vamos sugerir, não impor, que você possa estar usando e assim acelerando o processo de desenvolvimento de aplicações. Mas, claro, antes do framework é preciso aprender a desenvolver sem ele, para que você veja a facilidade que ele dá de desenvolver. Ele também, aprender direto um framework seria um pouco complicado, seria passar a carruagem na frente dos bois. Então vamos aí começar desenvolvendo tranquilo e depois vendo a vantagem do framework quando ele entrar em ação, tá? Então finalizamos aí um resumo das aulas que nós vamos ter neste módulo, ok? Então fique tranquilo, vamos passo a passo, não deixe de estudar na web e pesquisar muito e desenvolver na prática para aprender todos os conceitos. Vamos lá, professora? Vamos. Então agora nós vamos começar com os objetivos da nossa aula de hoje, né? Então nós temos como primeiro objetivo, né, professor Marcelo? Conhecer os fundamentos da tecnologia JEE5. JEE5 significa Java Enterprise Edition, edição para a empresa do Java.
E nós vamos conhecer os fundamentos desse JEE5. Por que escolhemos o JEE? Porque ele é uma ferramenta XYZ. Então, nós vamos ver esses motivos. O próximo objetivo, então, professor? É acompanhar as etapas de instalação, configuração e execução de ferramentas para o uso da tecnologia. Então, como eu comentei um pouquinho no início da nossa aula, então nós iremos ver quais são essas ferramentas, da onde a gente vai baixar essas ferramentas, a forma de instalação e configuração também. Bom, então, vamos começar a nossa aula propriamente dita, pessoal, contextualizando, tá? No próximo slide, e vocês vão ficar bastante animados, né? Que atualmente existe uma alta demanda por profissionais para o desenvolvimento de aplicações Java. E a gente começou falando no início da nossa aula, justamente sobre essa demanda aí grande. E aí, eu muito curiosa, né? E aí, eu vou passar para vocês, que eu fui hoje à tarde, procurei lá no site de vagas para o pessoal de informática na área de Java. Só no Brasil, em um único site, tinham 1.200 vagas disponíveis, tá? Tem um outro site muito interessante também, que é o javajobs.com, em que ali apresenta, só que isso é mais nos Estados Unidos, todas as vagas relacionadas a Java. E vocês podem observar que o número é crescente, há uma constante atualização. E não é só com relação às vagas, não. E em termos salariais? Porque o salário é bom, hein? Para um programador Java, não é pouco. Você pode ter no mínimo aí R$2.000, ou se você for para o exterior, em dólar ou em euro. Depende da sua vontade de aprender, da sua vontade de desenvolver aplicativos que façam efeito na sociedade e no comércio vigente. Isso, e tanto com relação a Java e principalmente trabalhando com a plataforma JTI. Exatamente. Né? A tendência é muito maior, então inúmeros benefícios, inúmeros recursos que tem essa plataforma. E é importante até para vocês motivarem a aprender aí essa tecnologia que está cada vez mais aí na ponta e apresentando novos recursos. Tá bom? Isso é mais uma motivação. Bom, na sequência, nós temos aí, no próximo slide, o desenvolvimento para a internet, em que nós temos algumas aplicações do e-commerce, da biblioteca, banco, jornal, portal. Bom, isso aqui, né, professor Marcelo, nós podemos, assim, enumerar bastante aplicações que estejam para a internet. No caso do e-commerce, por exemplo, tem o site do eBay, né? Quantas e quantas pessoas disponibilizam ali seus produtos, fazem aquela compra, venda, e você sabe que a quantidade de acesso é bastante grande, não é isso? É verdade, o eBay é uma grande maneira de se fazer negócio na internet, principalmente C2C, né, consumidor para consumidor, e lá você tem que suportar uma grande quantidade de conexões simultâneas. São os usuários, eu quero comprar, eu quero vender. E se não tiver uma plataforma, um padrão robusto de suporte às conexões, a sua aplicação pode, mesmo sendo programada com uma lógica correta, entrar em pane, em parafuso, dar uma travada. E aí você não entende por que, de repente, você não usou uma plataforma que te dê um suporte diferenciado. E o Java se tornou um padrão disso. Ele consegue prover com muita robustez essa plataforma de multiconexão, de multiusuário, para você desenvolver aplicações de e-commerce com suporte a alta demanda de usuários navegando, procurando produtos. Bom, também tem a questão das bibliotecas, cada vez mais a biblioteca virtual, né? Disponibilizando tanto trabalhos de iniciação científica, periódicos. Isso é uma constante agora, é uma tendência das bibliotecas, né? Possibilitando, fornecendo informações ao maior número de pessoas. Um outro exemplo aí de aplicação é justamente bancos. E aí nós temos um exemplo bastante simples, que é o Banco do Brasil, né? E esse site, pessoal, ele foi desenvolvido na plataforma JTI. Aí vocês podem dizer assim, poxa, mas você me falou alguma coisa, semestre passado, que lá no Banco do Brasil utilizava-se applets. Bom, os applets eram aquela parte das senhas, tá? Né? As outras partes, vocês podem estar navegando aí no site do Banco do Brasil e vocês vão possibilitar verificar que existe essa plataforma JTI implementada lá. Não só nesse site, como os outros também. Exatamente. Você pode programar usando applets e usando servlets, que vai ser um conceito que nós vamos aprender. O applet rodava no aplicativo local, na interface. O servlet funciona no servidor. E você tem aí programação para web com Java, o JSP e o próprio servlet pode estar rodando no servidor, fazendo as requisições, acessando o banco de dados e assim provendo dados e provendo transações simultâneas de transferências bancárias e todas as outras operações que você faz em um banco, graças
a uma plataforma estável, que é a plataforma JEE, Java para empresas e grandes corporações. Bom, jornais nem se fala, né? Agora jornais cada vez mais interativos, é um exemplo bastante fácil de você ver uma aplicação para a internet, né? Exatamente. Temos mais um exemplo aí no nosso slide? Vocês podem ver que é a questão do portal. O portal, professor Marcelo, hoje mesmo já procurei saber se existia algum portal aqui em Palmas em que usava o JE. E eu descobri, lá na SECAD, na Secretaria da Administração do Estado de Tocantins. Então, ele foi implementado, né? Parte daquele portal, ele está no JE 5. Sei muito, porque trabalhei lá e ajudei no desenvolvimento desse portal. Então tá ótimo. Melhor assim, né? Inclusive, nosso web ali também trabalhou, né? Modéstia à parte, dele ali também. Com certeza, pioneirismo na área de Java aqui nessa cidade. Você pode trabalhar na sua cidade, principalmente se ela ainda não tem nada implementado em Java. Seja o primeiro, comece, abra esse caminho, porque quando você começa a trabalhar com a linguagem de Java, pessoas são envolvidas, virou um padrão, né? Pessoas sentem atração natural por ela. E elas seguem essa tendência, que é muito boa para se desenvolver aplicações, sejam corporativos, organizacionais, governamentais, professora. Então, portais podem ser informatizados no sentido de usar uma linguagem padrão como Java, que vão sair muito bem aí no DVD, né? Não é mais na fita não, bem no DVD. Bom, está mais atualizado. Bom, a gente falou vários exemplos de aplicações para a internet, mas o que nós precisamos nos preocupar quando a gente trabalha, desenvolve aplicações para a internet? Vamos dar uma conferida no próximo slide? Vamos lá. Então, nós temos aí, para que uma aplicação web tenha sucesso, precisamos nos preocupar com acesso a dados, segurança, aparência, usabilidade, e na verdade nós podemos até enumerar outros tópicos, outros critérios para que uma aplicação web ela realmente obtenha sucesso. Né? Por exemplo, a confiabilidade. A confiabilidade ela até poderia estar ali em termos de segurança, mas em termos de velocidade. É importante que uma aplicação web ela seja veloz. Se demorar ali muito tempo, você pode ter certeza que o usuário ele vai já cancelar e não vai querer ficar aguardando ali que aquela informação apareça. Bom, para exemplificar e para especificar mais um desses requisitos, vamos dar uma olhadinha nos próximos slides em que apresenta cada um desses critérios. Então, vamos começar com a aparência. A aparência nós estamos se referindo ao layout, né, que é o cartão de visita de uma empresa, e também que a gente fala de cores, né, selecionadas e combinadas. Bom, então quando a gente fala de aparência, estamos observando a questão do layout, é muito importante vocês combinarem essas cores, nada de amarelo com branco. Como que alguém vai conseguir ver, né, o background lá amarelo com letras brancas? Realmente fica complicado. Muito cuidado com a questão dos banners, muito banner passando, algo piscando também. Então são alguns aspectos que nós precisamos realmente observar isso. Porque como no segundo item aí do slide falou, é o cartão de visita da empresa. O que adianta uma empresa altamente renomada, né, e que ali tem uma alta segurança, confiabilidade, tenha termos de dados distribuídos, se a apresentação não diz muita coisa, não passa confiança lá para o cliente. Então, a questão da aparência é muito importante no sistema web. Ah, mas só no sistema web? Não, isso vai valer para outros sistemas também. Mas como nós estamos falando aqui de sistemas web, é preciso observar que agora nós estamos apresentando a nossa aplicação para o maior número de pessoas. E aí, por isso, nós precisamos redobrar a nossa atenção com relação à aparência. No segundo tópico, nós vamos observar a questão da usabilidade. Na usabilidade, vocês até já tiveram aí uma disciplina e acredito que já estejam craque em termos de usabilidade. Então, vamos ver o conceito sobre usabilidade, que é definida como a força que o usuário emprega para utilizar um aplicativo e a própria opinião que tem sobre esse esforço. É uma forma, embora às vezes difícil de medir, quão fácil é de utilizar aquele sistema. Será que é fácil ou ele é difícil? Bom, se for um sistema altamente intuitivo, em que você consiga identificar onde é que estão os botões, onde que eu tenho que incluir ou consultar algum documento, isso, de certa forma, se torna fácil. Ninguém quer pegar um sistema e que aquele sistema fique difícil de estar usando e manipulando. Então, a usabilidade, sim, é importante quando nós estamos apresentando um sistema web, né? Então, ele, de certa forma, vai estar, assim, bem bastante próximo com relação à aparência e da usabilidade nesses termos aí, né? A organização desses componentes, será que existe uma padronização?
É importante, por exemplo, colocar os botões à esquerda, ou ele vai estar embaixo, à direita, em cima. Então, você tenta observar alguns parâmetros, embora, às vezes, nós podemos, sim, criar um checklist, identificar se aquele sistema, aquela aplicação, ela tem uma usabilidade ou não. Bom, para exemplificar isso em termos de usabilidade, nós temos aí um slide, né, que mostra a questão de alguns estados. Nós temos um combo box, no caso à esquerda, nós temos um outro caso de uma caixa de texto. Então, nesse caso aqui, pessoal, do primeiro item, nós podemos dizer que ele é um caso mais amigável, uma vez que é possível selecionar um dos estados apresentados. Né? Então, eu tenho um conjunto de situações finito, um conjunto de estados possíveis, e a partir deles identificar apenas um, né? Nesse caso do combo box. Então, nesse caso, nós podemos observar que ele é uma interface, ele é mais amigável, esse tipo de componente, numa aplicação, se comparado com uma caixa de texto, nós podemos dizer que ela é menos amigável. Bom, observando esses dois casos, nós podemos identificar que qual que é a grande vantagem em estar utilizando o combo, considerando que ele é o mais amigável? Bom, eu poderia ter um setor na minha empresa que esteja alimentando um sistema de informação maior. Bom, a pessoa pode estar digitando, no caso aí, como vocês viram, Mato Grosso do Sul. Bom, pode esquecer alguma determinada letra, né, não escrever corretamente. Bom, isso vai gerar o quê? Uma inconsistência, né, nesses dados aí. Isso não é nada interessante. Nós não queremos apresentar para um sistema, né, esses dados inconsistentes. Além disso, nós poderíamos dizer o seguinte, olha, que ao invés de você ter Mato Grosso do Sul, apenas colocar as siglas. Também é uma situação bastante comum aí que a gente vê nos cadastros, seja de uma loja virtual, ou seja, até mesmo na criação do e-mail. Então, você tem a possibilidade de filtrar o fluxo de informações que vai lá para o teu sistema. Então, a ideia é que apresente, né, o caso mais conciso. Não muitas variações. A gente vai ter um conjunto discreto de dados possíveis para um determinado caso, que é o caso do Estado. Bom, além disso, né, professor Marcelo, o que mais que a gente pode enumerar aí sobre que aspectos nós precisamos observar em sistemas web? É isso aí. A gente também vai trabalhar também com questões de acesso a dados e segurança. Trabalhando com acesso a dados, vamos ver no slide. Acesso a dados consiste em armazenar, atualizar e recuperar as mais variadas informações em um servidor de banco de dados, um SGBD. Uma aplicação que se preze, ela precisa ter um bom cartão postal, como a professora disse, ser usual, né? Você conseguir acessar ela com controles que te ajudem na interatividade com a aplicação, mas elas precisam fazer acesso a dados, buscar informações do banco de dados. Então você vai desenvolver uma interface bonita, você vai fazer com que os controles sejam os mais amigáveis possíveis, e que eles sejam preenchidos com dados vindo de uma base sólida. Ou seja, por exemplo, naquele combo box onde tinha os estados brasileiros, esses estados poderiam estar sendo providos por uma base, uma tabela de estados, onde teria lá a unidade federativa, por exemplo, TO, Tocantins, e o nome, Tocantins, seria a descrição que estaria no combo. Então esse combo box foi preenchido em tempo de execução. Ele buscou o banco de dados, eu quero preencher esse combo box com nomes de estados. Ele foi lá na base, buscou e listou esses estados. E assim também se faz com nome de clientes, nome de empresas, contas bancárias, produtos de supermercado, DVDs, filmes de videolocadoras e muito mais. Imagine você que gosta de fazer uma determinada atividade. Se você achar que ela é um bom nicho de mercado, puxa, eu gosto de andar de skate, né? Então tem uma loja lá na minha casa, perto de casa, que trabalha com isso. Eu vou tentar informatizar ela e colocar na internet para venda desses materiais. Então você vai cadastrar lá o skate, modelo, marca, qualidade da roda, do eixo, se é de aço, se é carbono. Você vai desenvolver. E essas informações ficam no banco de dados. Nas aulas que vêm, nós vamos trabalhar a questão de dados. Além desse aspecto, também temos um aspecto fundamental. Segurança. Aspectos de segurança. Criptografia, embaralhamento dos dados para que hackers não vejam, ou mesmo uma pessoa comum possa ver se tiver descriptografado. Cuidados com a exibição de dados sigilosos na tela. O campo senha não pode estar aberto. Tem que aparecer aqueles asteriscos, ou bolinhas pretas, no caso
no sistema XP aí já mostra uma bolinha preta em vez do asterisco, né? Então, não exibir dados sigilosos na tela para evitar uma técnica chamada super shoulder. O que é isso? Shoulder significa ombro, super, sobre. Então, a pessoa em cima do ombro da outra olhando que ela está digitando ali a senha dela. Então, para evitar problemas desse ataque, você tem que criptografar, tá bom? Criptografar e mostrar os campos com bolinhas que não deixem aparecer nada. Obrigado. Proteção de e-mails contra spam. Você que vai fazer um gerenciador de e-mail, tome muito cuidado, muito. Os vírus, eles entram pelo e-mail e se não tiver criptografia ou segurança de spam, nada feito, nada vai dar certo. E por fim, acesso protegido por senha. Não deixe de fazer nada sem estar protegido por senha, tá? Não deixe de fazer nada, ok? Portanto, finalizando esse caminho desses 4 elementos, usabilidade, segurança, acesso a dados e interface, lembre-se que segurança nunca é demais. Temos um VT aqui? Temos sim. Vamos passar um VT, pessoal, que vocês vão entender um pouquinho mais dessas características, tá? Olá pessoal, olá professora Tereza. Olá, professor Isaac. Olá, pessoal. Nós estamos aqui para falar sobre programação para a internet, que é um meio, né, uma área que tem se destacado bastante na computação. É isso mesmo? Exatamente. Para isso, vamos fazer um comparativo como funciona a questão do desenvolvimento para a web no setor governamental e no setor privado. Excelente. Então vamos verificar quais são as características desses benefícios que esses sistemas web trazem, não é mesmo? Então agora nós iremos entrevistar o professor Marinaldo Oliveira. Vamos lá, professor Isaac? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, estamos aqui com o professor Marinaldo Oliveira, que ele é analista de sistemas da Secretaria da Administração do Estado de Tocantins e também professor da Escola Técnica Federal de Palmas, né, ministrando essas disciplinas de programação para a internet. Você poderia citar alguns benefícios que o sistema web proporciona para um órgão governamental? Ele pode apresentar vários benefícios para um órgão público, principalmente na questão da implementação das políticas públicas. Através do sistema web, o órgão ele pode levar até o cidadão o serviço que ele quer promover, e por ser a questão de ser acessível. Então, através desse sistema, o governo pode oferecer vários serviços que até então só era restrito a um determinado local físico. A partir do sistema web, esse serviço pode ser disponibilizado, né, através da internet, e qualquer cidadão de qualquer local, independente da região, pode chegar a esse serviço e consumir, né, vamos dizer assim, esse benefício, esse serviço que o órgão público está promovendo aí. Com relação ao atendimento da população, que tipo de agilidade o sistema web pode ter para executar algumas atividades do cotidiano? Eu acho que o maior benefício que o sistema web vem prover para o cidadão é a questão da burocracia, né? Um cidadão, quando necessita de um serviço público, geralmente ele tem que ir a vários departamentos, preencher vários formulários, né? Com o sistema web, você tem um mecanismo do próprio cidadão. Um exemplo, ele pode, por exemplo, emitir uma nota fiscal de um serviço que ele, no caso de uma prefeitura, um serviço que ele prestou, né? Então, o próprio cidadão pode usar aquele serviço ou emitir um certo documento. Exemplo, ele pode emitir seu contra-cheque, né? Em vez de ele ir ao órgão de origem para poder pegar aquele contra-cheque, através do sistema web, ele mesmo pode acessar o web e pegar esse contra-cheque, preencher um cadastro, né, um cadastro para um órgão para implementar uma determinada ação. Bom, e por fim, qual que é a grande vantagem de um sistema web se comparado a um sistema desktop? Bom, existe eu poderia elencar aqui vários benefícios para você migrar, né, de uma aplicação que era desktop para uma aplicação web. Dentre eles é a questão da portabilidade, né? Um sistema web é um sistema portável, né, para multiplataformas, né, que você necessita apenas de um browser para poder acessar. Esse é um grande benefício.
A questão da usabilidade, hoje a web ela provê uma interface muito rica, então o usuário ele tem uma facilidade maior e uma riqueza de detalhes na hora de utilizar o sistema web. Isso também vem a implementar também que o desenvolvedor venha a se preocupar mais com esses detalhes, é um benefício que pode ser atrelado também a alguma deficiência, mas hoje, no desenvolvimento de sistemas web, nós temos vários mecanismos para criar interfaces ricas e provendo uma melhoria em relação ao sistema desktop. E além disso, além desses pontos, podemos citar a questão da acessibilidade. Quando você cria um sistema desktop, você cria imaginando um número limitado de usuários, né? 10, 50, 30. Quando você cria um sistema web, você está imaginando numa gama bem grande de usuários. Nós estamos falando em milhares de usuários. Estamos falando em prover um serviço que antes era limitado para uma determinada região, um determinado órgão, um determinado espaço físico. Com o sistema web, você está imaginando que o usuário pode estar ou aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outro estado. Então, passa a ser agora um número limitado de usuários. Eu acho que esse é o maior benefício, é prover o serviço para qualquer pessoa do planeta, né? Então, professor Marinaldo, muito obrigada das suas informações, observando o sistema web no órgão governamental. Vistos os benefícios de um sistema web aplicado no contexto governamental, vamos ver se esses mesmos benefícios se aplicam a uma empresa privada. Estamos aqui com o nosso amigo Fredson, que é professor e também empresário do ramo de desenvolvimento web. Tudo bem, Fredson? Tudo bem. Fredson, quais os benefícios um sistema web proporciona para uma empresa privada? Bom, os benefícios são amplos, né, e muitos. Um deles é a mobilidade, que principalmente os gestores e a parte comercial têm em estar desenvolvendo as vendas ou até vendo os relatórios ou gráficos gerenciais de qualquer parte, em qualquer computador, tendo acesso à web. Com relação ao atendimento à população, que seriam os seus clientes, e à sua empresa, que agilidade um sistema web proporciona para a execução das atividades do cotidiano? Bom, além dos clientes, né, dos meus clientes terem acesso a informações da empresa deles, né, a respeito de estoque, preços e outras coisas, tem também a agilidade em que os meus clientes passam as solicitações para a nossa empresa apenas pela web, né, fazendo chamados dentro do nosso helpdesk, e tudo é agilizado dentro da própria web e o cliente fica sabendo como está o andamento das suas solicitações dentro do próprio sistema. E por fim, quais as vantagens de um sistema web comparado com um sistema desktop? Bom, um dos grandes benefícios e agilidade que a gente tem é a questão da atualização, né? Em um software desktop, quando a gente lança alguma atualização do mesmo, a gente tem que ir passando de máquina em máquina em todos os clientes para a gente estar atualizando o software. Na forma que a gente desenvolve, que é para a web, a gente atualiza apenas uma vez no servidor e essa atualização é vista por todos os nossos clientes. Então, essa é uma das melhores agilidades que a gente vê no desenvolvimento de sistemas web. Obrigado, Fredson, pelas informações. Esperamos contar com mais informações numa próxima oportunidade. Ok, até mais. Bom, pessoal, esperando que vocês tenham gostado desse bate-papo, vendo a questão das aplicações web no contexto governamental e empresas privadas. Como vocês devem ter observado, há muitas semelhanças dos sistemas web, tanto na parte governamental quanto na parte privada.
aí, pessoal, gostaram aí do VT? Poxa, demais, professora. Gostei aí. Vocês entrando em cena, achei demais. A gente agora tá virando ator, atriz aqui. Tá Bom, certo. pessoal, e aí mostrou justamente a importância dos sistemas web, tanto lá nessa parte governamental quanto no setor privado. E vocês observaram que as semelhanças, sim, na agilidade de tarefas, né, no atendimento aí de um serviço, de um produto, na solicitação do produto. Então, todo esse processo, os sistemas web, né, agilizam e como, não é isso? Exatamente. Atendem pequenas, médias e grandes corporações, sejam governamentais, sejam comerciais. Então, vamos entender justamente essa questão, JE5. Então, O vamos que é, né? começar o que vem dessa sigla, né? Uma sigla. Mais uma sigla aí para vocês. Então, vamos lá, próximo slide. Então, nós temos a tecnologia JE5, que significa Java Platform Enterprise Edition 5. Né? Plataforma Java, edição para empresas, versão 5, ou essa parte da edição em A versão, né? versão 5. 5. Mas é a versão empresarial, tá? Exatamente. Que é bastante importante ressaltar nisso, que é o JE. Então, vocês podem encontrar nessas duas nomenclaturas. Bom, na internet, vocês podem até achar uma gama maior de informações com essa outra nomenclatura que eu vou mostrar para vocês aí no slide, que é justamente o JE5 era conhecido antigamente com J2E, Java 2 Enterprise Edition. Então, vocês podem encontrar desses dois modos aí. Bom, e o que vem ser isso? Como é que surgiu? Qual que foi a grande ideia aí desse JE? Bom, existia toda já uma plataforma Java, como vocês já sabem, né? Vocês viram o Java lá desde o período passado, o anterior mesmo, vocês viram a ideia de portabilidade, vários recursos que Java existia. Então, mas a grande questão do Java EE foi justamente observar o aspecto empresarial. Né? O que é que você tinha aí? Bom, nessa parte empresarial, nós podemos observar que nós temos diversos tipos de pessoas, nós temos os fornecedores, nós temos os clientes, as pessoas que trabalham na empresa. Observamos que temos diversos tipos de dados, diversas fontes desses dados, como que nós vamos estar agrupando nisso, intercalando, fazendo a comunicação dessas pessoas com esses tipos de dados. Bom, a partir daí, né, de todas as informações, nós podemos observar que nós temos um sistema bastante complexo. Nós temos diversos tipos de usuários, nós temos diversos tipos de informações, nós precisamos mesclar, né, interagir essas informações, nós temos os gestores, né, e os clientes, e como que a gente vai fazer esse trabalho todo. Bom, então o JE ele foi justamente criado para suprir esse mercado aí, em desenvolver, né, criar ou dar um suporte para desenvolvimento de aplicações, né, que atendam justamente essa parte empresarial de sistemas cada vez mais complexos. Bom, e aí a gente vai para o próximo slide que faz justamente uma pergunta, né? Ok, mas o que é esse JE5 aí que nós falamos hoje na nossa aula e nós vamos falar aí bastante tempo, hein, Marcelo? Eu tô rindo aí da cara do cidadão do slide, né? Ele tá um pouco agoniado aí de quer saber o que é JE5, afinal de contas. Porque a gente falou o que ele faz para a empresa e tal, mas o que é? Quais os componentes desse JE5? O que faz ele funcionar e ser tão legal assim? Como é que eu vou usar ele? Eu quero usar ele, né? Só saber para que serve é uma coisa boa, mas vamos aprender a usar ele também. Então eu achei engraçado, porque essa é uma dúvida que a gente tem. Aliás, os programadores de Java, professor, têm sempre uma dúvida. Por onde começar? Porque é uma gama tão grande de componentes que você pode usar que surge essa dúvida. É verdade. Por onde começar? No próximo slide temos uma definição da tecnologia JE5. É uma descrição ou especificação para servidores de aplicação que define padrões de suporte para vários serviços. Então, olha as palavras interessantes. Especificação, servidores de aplicação, padrões e serviços. Você tem que prestar atenção agora. Você tem serviços, você tem padrões de desenvolvimento. Java E5 entendeu que para se programar para a internet, você não simplesmente mergulha nesse mundo e sai dando braçada para todo lado. Você tem várias áreas de atuação na internet. Você vai trabalhar com a transação de aplicações, você vai trabalhar com servidores em diversos lugares do mundo, às vezes é necessário. Por exemplo, você vai trabalhar com um pagamento Visa. A sua aplicação precisa comunicar com uma API da Visa para poder fazer compra em cartão de crédito. Então você precisa ter APIs
que trabalhem, uma classe que trabalhe cartão de crédito, uma biblioteca que trabalhe relatórios, uma biblioteca que trabalhe transações envolvendo os múltiplos servidores, entendeu? Tira, por exemplo, pega um CEP de um servidor em outro lugar do Brasil, puxa para a sua aplicação. Pega o comprovante de pagamento lá na Visa, puxa para a sua aplicação. Junta tudo isso com os dados do usuário, cadastra tudo isso num pacote só e envia para o e-mail dele depois que comprovar a venda. Então você envolve vários servidores. Você programar isso num arquivão só, cheio de código, você pode até conseguir, mas vai ficar difícil para outros desenvolvedores lerem, vai ficar difícil para outras pessoas entenderem, vai ficar difícil para você mesmo dar manutenção no futuro. Então, uma frase muito conhecida é dividir para conquistar. O JE5 nada mais é que várias subdivisões de uma aplicação web para que você possa desenvolver com mais facilidade, entendendo, opa, eu estou trabalhando com essa área da web, o Java EE5 me fornece essas bibliotecas para trabalhar. Agora eu estou trabalhando com essa outra área de criptografia, de segurança. Ele também me dá um pacote de ferramentas para trabalhar. Por isso que é Java para empresas. Fornece várias áreas da empresa. Área de segurança da empresa, área de comunicação, de interface com o cliente, área de transação com múltiplos servidores para operações complexas. Então o JE5 nada mais é que uma especificação cheia de bibliotecas. Se você procurar cada uma delas na internet, você vai encontrar. E esse é o desafio que a gente passa para você. Procurar como desenvolver cada uma delas. Você sabe que o nosso tempo aqui é um tempo de 1 hora, mas nós vamos dar o caminho das pedras. E o Google será um seu parceiro muito conhecido, assim como já foi o meu na época que eu estava aprendendo também. Você pode descobrir muitas coisas, além dos livros da bibliografia complementar que nós temos nas aulas. Ok? Dê esse adendo para a gente entender um pouquinho maior. Professor, o que mais nós podemos falar sobre isso? Bom, nós estamos agora verificando o que vem ser esse JE5. Então, nós temos aí no próximo slide, que fornece um conjunto de APIs e ferramentas que possibilitam o desenvolvimento de componentes que são executados dentro dos servidores de aplicação. Então, nesse caso aí, agora a gente vai observar esse conjunto de APIs, o que vem ser esse conjunto e qual que é a grande funcionalidade. Qual a vantagem da gente trabalhar com esse conjunto de APIs já existente? Bom, de cara eu já digo que reduzir o tempo de desenvolvimento. Nós já vamos estar utilizando algo que já foi desenvolvido, nós vamos estar acoplando para a nossa aplicação. Então, termos de tempo já vai ser reduzido. Vamos diminuir também a complexidade da nossa aplicação. Então, como eu comentei no início da nossa aula, essa aplicação, a web, observando que agora é para empresas, o sistema, a aplicação em si, ela é bem mais complexa. Então, agora eu não preciso saber detalhadamente como tal recurso ele foi desenvolvido. Eu apenas vou utilizar, né, toda aquela API para que se faça, por exemplo, uma comunicação aí de dados. Então, nesse caso, eu vou reduzir tempo, eu vou tornar a minha aplicação também mais fácil, né? Consequentemente, eu vou ter um custo a menos. Bom, agora eu vou estar agilizando esse todo o processo de desenvolvimento. Você sabe que tempo é dinheiro, né? Imagina isso numa equipe de desenvolvimento. Se eu consigo agilizar, né, esse desenvolvimento dessa aplicação, consequentemente, eu vou ter o meu menor custo. Bom, além disso, tem um outro ponto bastante importante, um outro benefício de se usar essa plataforma JTE. Vamos dar uma olhada? Bom, é a manutenção da aplicação, visto que os componentes são organizados em camadas. Então, tem até na nossa disciplina uma aula que vai falar especificamente em camadas. Mas desde já, um benefício, né, bastante marcante na utilização dessa plataforma JTE é a manutenção. Então, nesse caso, dado algum problema, né, já desenvolvido o sistema, nós vamos estar verificando algum possível erro, né, nessa manutenção, eu vou direto ao ponto. Então, nesse caso, nós trabalhamos com o desenvolvimento dessa aplicação em camadas. Então, como vocês podem ver aí no slide, então nós temos 4 quadrados e eles estão, né, relativamente separados. Então, eu tenho o banco de dados, eu tenho a parte de comunicação de rede e também, no último caso, a questão da segurança em relação à confiabilidade, criptografia e tudo mais. Então, é importante observar nesse slide que nós temos cada uma dessas situações, cada um desses recursos, eles serão desenvolvidos separadamente, né? Deu algum problema com criptografia? Precisamos verificar algum mecanismo de segurança aí para essa aplicação? Bom, então vamos direto a esta camada. Que camada? Isso a gente vai ver com maiores detalhes
né, na nossa aula, quando a gente trabalhar com MVC, coisas do tipo. Mas até então é importante observar, né, e vocês saírem daí das salas sabendo a questão da manutenção. Isso é um grande diferencial ao utilizar a plataforma EE. Então vamos estar todas essas partes, esses recursos separados. Dado algum erro, eu vou direto ao ponto. Não tenho que saber, por exemplo, o que está sendo observado com a questão do banco de dados. Se o meu problema é a questão da segurança. Então cada um no seu quadrado aí. Bom, na sequência, nós temos mais um slide, né, professor Marcelo? Temos sim. Que fala justamente sobre essas funcionalidades e esses componentes JTE5. Exatamente. São vários eles. A gente estava trabalhando aí com componentes. Eu estava falando para vocês agora há pouco, e a professora complementou, a questão de várias APIs e vários componentes da plataforma JE. E aí nós podemos citar esses exemplos. JSP e JDBC, aí destacados, porque serão os dois que nós vamos principalmente usar na nossa aula para desenvolver. Lembrando que o Servlet, que tem logo em seguida, o JSP é uma especialização de Servlet. Então nós vamos estar usando de quebra aí, disfarçadamente também, um Servlet, tá? Então nós vamos estar usando esses 3 elementos iniciais. Os outros, EJB, que é Enterprise Java Beans, JTA, que é Java Transaction API, uma API de transações de múltiplos servidores, aquele assunto que a gente está falando, e JCA, que é Java de criptografia, API de criptografia, Java Cipher API, ela é para trabalhar segurança com criptografia. Não precisa implementar o algoritmo de criptografia, ele já tem algoritmos prontos de cifragem. Então, se você não usa o banco de dados com as funções de cifragem do banco, você pode usar essa biblioteca para te ajudar. No site da SAM tem as especificações completas de cada uma dessa API. Então, cada uma dessas APIs, você tem as especificações completas. Se você quer aprender sobre JSP, além da nossa apostila, além do material complementar, digita no Google, JSP, exemplos, você vai encontrar. Quer aprender sobre JDBC? Digita no Google, JDBC, exemplos. Então, são maneiras muito práticas de se alcançar desenvolvimento, inclusive alcançar conteúdos. Se você digita JDBC SAM, você vai encontrar a especificação da SAM, que é a criadora da linguagem do padrão, com detalhes sobre como usar cada um desses padrões. Nós vamos ensinar alguns caminhos aqui, e você pesquisando, procurando, aprendendo, vai entender como desenvolver o uso dessas aplicações, o uso desses componentes JEE, ok? Bom, na sequência, então, o que a gente pode observar, né, professor Marcelo, desses componentes aí, é que uma aplicação JEE nada mais é do que uma reunião desses componentes aí. Exatamente. Bom, então na sequência temos mais um slide que fala sobre a intercomunicação do ambiente JEE5. Exatamente. Bom, que nós temos a plataforma JEE, dispõe do que é definido como Container Services, serviços de recipiente também, que é uma tradução. Bom, o que é importante frisar aí é que, quais são esses componentes? Os componentes que o professor Marcelo acabou de comentar. Bom, e esses Container Services? Esses Container Services nós podemos classificar e definir isso como uma interface entre um componente, que componente? O JDBC, o JSP, o Servlet e assim por diante. Então vai ser a comunicação, uma interface entre cada um desses componentes e a sua funcionalidade propriamente dita. Bom, e que momento que eu vou estar, por exemplo, implementando esse container aí? Não se preocupem, porque ao momento que vocês forem utilizar aquele componente, automaticamente esse container também será acoplado. Isso vai ficar bastante fácil de entender quando a gente for ver a estrutura de uma plataforma JEE como um todo, de uma forma visual. Então vocês vão observar que nós temos o componente propriamente dito e o seu container. Vai ser justamente um canal de comunicação entre o componente propriamente dito e aquela sua funcionalidade. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para ver essa visão geral dessa plataforma JEE como um todo? Vamos lá no slide, você vai ver e todos os alunos vão perceber que você tem aí um servidor JEE5. Ele contém um container web, contendo Servlet e JSP, que nós vamos trabalhar, e o container JB, Enterprise Bean e outros elementos aí dentro. O conexão com a base de dados que está à direita, o navegador web que acessa o Servlet, olha só, então o Servlet e o JSP vai servir para renderizar a interface. E a aplicação cliente, que é a máquina do cliente que vai acessar via um navegador o servidor JEE5, que vai fornecer os dados para o navegador. Aonde que você vai trabalhar, programador? Você vai trabalhar no centro, no servidor JEE5, usando Servlet, JSP
e acesso à base de dados à sua direita. Bom, na sequência, professor Marcelo, Nós temos nós aí, né? vamos apresentar, né, que nós falamos sobre ferramentas, plataforma JTE, como que a gente vai utilizar isso? O que é que eu preciso para Pra trabalhar? começar, né? Porque a gente fala, né, plataforma, falamos tantos Faça benefícios, isso, faça aquilo, né? E né, vamos fazer. diminuição de custo, vamos diminuir a complexidade da aplicação. Sim, e aí? Como E aí? que a gente vai colocar a mão na massa Vamos propriamente instalar dito? tudo isso e começar a trabalhar? Vamos, mas vamos chamar o professor Fredson Vai ali lá. na TV? Vai Bora lá. lá? Edson. Oi, Fredson. Olá, pessoal. Vamos aqui dar uma pequena introdução aqui de como que a gente vai começar a trabalhar com essas ferramentas, né? Então a gente pode ver aí no nosso slide, né, que a gente, inicialmente, temos que baixar o JEE5, né? Então é lá no site da SAM, né, até um acadêmico já acabou de perguntar isso no fórum, eu já respondi para ele onde que ele poderia encontrar para ele fazer o download do JEE5, né? Então é no próprio site da SAM e o site está aí descrito no slide, né? Vamos ver aí no slide que ele vai estar lá. Então é esse java.sam.com/javaee/downloads. Então lá você vai encontrar como que o JEE5 SDK, que é o que você vai fazer o download para estar instalando. Bom, mas para você fazer esse download, você tem que ter, né, depois que você fez o download, para você instalar esse JEE5, você tem que ter instalado já na máquina o JDK. Por quê? Dentro do JDK tem o ambiente de execução Java, que é o ambiente que faz com que aquele teclado virtual lá do Banco do Brasil ele apareça, né, e outras coisas. Então, esse ambiente de execução ele necessita estar instalado na máquina, né, onde você vai estar desenvolvendo, para que você instale o JEE5. Então, se você não tem o JDK instalado na sua máquina e tentar instalar o JavaE5, vai dar problema. Então, você inicialmente instala o JDK, que provavelmente vocês já devem ter instalado, né? Porque lá na disciplina do terceiro período, né, vocês instalaram e a gente começou a trabalhar um pouco. Então, com isso, a gente tem já esse JDK instalado. Se não, vocês já instalem para a gente poder trabalhar. Então, aí instalando o JEE5, a gente tem um ambiente onde a gente pode estar trabalhando com todos esses componentes e APIs que os professores apresentaram para vocês hoje, deram uma bela introdução a respeito. Bom, além desse JEE5, a gente tem outras coisas que a gente precisa exemplificar. Vamos ver aí no próximo slide quais são. Então, são os servidores de aplicação. Bom, antes vocês tinham apenas, quando vocês desenvolviam uma aplicação, vocês só executavam ela, e ela já executava, já mostrava o resultado na tela, um formulário ou alguma coisa, né? Agora não, agora a gente vai desenvolver a aplicação e vai colocar essa aplicação dentro de um servidor, né? Vocês já devem ter visto aí falar a respeito de servidor ou vão ouvir falar aí na disciplina de redes. Então, você colocando a sua aplicação dentro do servidor, aí sim, você vai poder executar a sua aplicação diante de um browser ou até dentro das IDEs que a gente vai estar verificando aqui durante a disciplina. Bom, então os servidores de aplicação, aí, alguns que a gente colocou como exemplo, é o Glassfish, que é esse peixe que aparece, o JBoss e o Tomcat. A gente vai utilizar o Tomcat por ele ser mais simples, né? Ele está na apostila de vocês, exemplificando um pouco, e a gente vai utilizá-lo, né, por ele ser mais simples e já vir embutido na IDE que a gente vai utilizar dentro da disciplina. Bom, a gente já falou sobre o JEE e o servidor de aplicação. E agora a gente vai falar sobre as IDEs, os ambientes de desenvolvimento integrado. No próximo slide aí a gente tem um exemplo de duas. O Eclipse, que vocês já viram na disciplina passada, vocês já sabem como trabalha, você tem que desenvolver um projeto lá dentro, colocar suas classes lá. E o NetBeans. O NetBeans é criado pela própria SAM, né? Então é ele que vai ser usado na nossa disciplina. Na apostila está o exemplo do NetBeans 6.0. A gente vai utilizar aqui o NetBeans 6.1, mas não tem muita diferença não. É praticamente a mesma coisa. Então vão ser
a gente vai utilizar a IDE NetBeans porque a gente achou mais apropriado para a disciplina, né, para a gente desenvolver para a web, porque já vem com muitas coisas já embutidas, né, tanto o desenvolvimento como o servidor de aplicação já tem lá dentro. Bom, é mais ou menos isso, né, os ambientes, os downloads que vocês vão ter que fazer. Mas a gente ainda vai colocar lá no nosso portal, né, no portal da EADCom, um vídeo, né, demonstrando aonde que a gente vai baixar, como a gente vai baixar e instalando tudo. Então, basicamente, a gente vai colocar lá um videozinho de uns 5 minutos para a gente fazer isso tudo. Professores, deixo com vocês aí a síntese da aula e eu espero voltar aí para mandar uns abraços que o pessoal mandou no fórum. Valeu, Edson. Nós já sabemos também, inclusive, que tem um pessoal já interagindo aí no fórum e é excelente, né, Marcos? Muito bom, essa interatividade que tem que acontecer mesmo, porque sem interatividade não vai ter enriquecimento do conteúdo exposto, tá? Não vai ter o melhor aprendizado. Então interajam mesmo, procurem, conversem entre vocês, troquem informações, desenvolvam aplicações juntos, debuguem as aplicações juntos, vejam se tem problema, se tem erro, porque vocês aí vão conseguir desenvolver juntos e a gente aqui vai ajudar no suporte que a gente puder fazer. E esse vídeo vai ser extremamente relevante para facilitar, né, toda a configuração desse ambiente que nós iremos utilizar na disciplina, né? Exatamente. Para quem já está empolgado logo e quer fazer o download hoje, procura no Google NetBeans Download. Você vai ver lá como fazer, siga a sua intuição e você vai conseguir fazer o download. De qualquer maneira, vamos colocar o vídeo. Mas ainda quero frisar, quanto mais vontade você tiver de procurar sozinho as coisas, melhor para você. Porque esse espírito de cientista é que vai levar você adiante no mercado web, no mercado de desenvolvimento de aplicações para a internet. É verdade.